Olá, sou o Rudinei de Moura, aluno do curso superior do SUS, sou acadêmico e estarei passando o relatório final de conclusão do curso. O SUS ele é uma organização de redes regionalizadas e hierarquizadas. É bom citar que ele insere-se num contexto de políticas públicas de seguridade social que abrange, além da saúde, a previdência social e a assistência social. Ele atua em 3 esferas, de suas responsabilidades. A Constituição, num contexto geral, quando foi colocar o SUS em ação, é bom citar que quando foi trazer o SUS, colocar o SUS em ação, houve um pequeno processo em que pessoas não confiavam, não sabiam como ia ser esse processo. E no colocar ele na Constituição de 1988, houve uma pequena reluta por parte de pessoas, porém, quando da Constituição aprovada, as pessoas viram que traria um grande benefício para o nosso país. Tanto é que, após as suas políticas públicas que foram inserindo, chegou o momento de inserir a sociedade nesse contexto, ao qual trouxe uma organização firme para todas as nações. Quero citar aqui de testemunhos de grandes lideranças mundiais que consideram o SUS do nosso país como um arcabouço para todos os países a serem usados e implantados, de forma ao qual o SUS vem sendo e abrangendo hoje cerca de 190 milhões de pessoas somente no nosso país. É bom citar que numa esfera de 210 milhões, nós temos quase 190 milhões de pessoas que são atendidas direta e indiretamente. Nessas 3 responsabilidades que eu citei, na esfera do governo, a Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado. Sendo assim, no âmbito federal, ela é exercida pelo Ministério da Saúde, no âmbito estadual e no distrito, nos seus distritos, pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, e no âmbito municipal, pelas respectivas Secretarias de Saúde e equivalentes, sempre controlado pelo seu gestor maior que está à frente da pasta. Na Constituição Federal de 1988, quero citar aqui que define o conceito de saúde incorporando novas dimensões. Para ter saúde é preciso um acesso a um conjunto de fatores como alimentação, moradia, emprego, lazer e educação. Quando da formulação desse processo ficou bem claro tudo que deveria estar nesse processo para que o SUS viesse a se tornar a grande potência mundial que se tornou. E dentro desses fatores foi sempre bem frisado aquilo que se queria. Nós vamos ver que o SUS se transformou num remodelamento, ao qual meus colegas vão estar citando mais à frente, mas é bom citar que sempre ficou bem casado aquilo que se queria para a formulação do SUS. Então, quando da ideia que foi inserido na Constituição de 1988, nós podemos declarar que desde o início ele tinha um simbolismo e trazia a sua trajetória aquilo que ele queria para o Brasil. É bom citar que nesse ano de 2022, ao qual nós estamos saindo da pandemia, de 2020, nesses 3 anos de processo, o SUS teve uma relevância ao qual pôde-se interagir com a população de uma maneira a conseguir fazer uns atos que fossem atos mais rápidos para esse trabalho de atender a população, fazendo assim com que possa vir a população ser salva de alguma maneira através do SUS. O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como sendo de relevância pública e sendo atribuído pelo poder público a sua regulamentação e fiscalização de controle das ações e dos serviços de saúde, conforme a Constituição insere no âmbito federal em 1988 na sua Constituição. O SUS é definido no artigo 198 do seguinte modo: organizado de acordo às seguintes diretrizes. Primeiro, descentralização com direção única em cada esfera do governo. Segundo, atendimento integral,
com prioridade às atividades preventivas, sem prejuízo algum aos serviços assistenciais. E terceiro, a participação da comunidade. No seu parágrafo único, eu quero citar aqui o que diz: o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos, orçamento da Seguridade Social, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, nós trazemos e concluímos que essa esfera que foi criada desde lá de trás do âmbito da criação do SUS, não surtiu ou não teve muitas interferências. Por quê? Porque é uma situação que já vinha sendo trabalhada há vários anos, porém não tinha um meio de achar essa entrada para colocar o SUS em ação. E foi quando da Constituição de 1988 que inseriu, e nós vemos que não tem tantas mudanças no SUS e não tem uma reclamação dessas mudanças, porque até hoje ele vem com aquela regra ao qual foi bem centralizado para aquele momento e que até os dias de hoje não acharam-se as necessidades para haver uma grande mudança. Esperamos assim que possa haver essa necessidade e que venha a ser algo relevante, mas até o momento nós trabalhamos com aquilo que os criadores desse grande projeto trouxeram para criar e colocar em andamento. Nós citamos aqui que ao longo do ano de 1989, procederam-se as negociações para a promulgação da lei complementar, que daria bases operacionais de forma a iniciarem a construção do SUS. Foi um momento sublime para a nação, ao qual neste momento também outras nações começaram a observar o que se daria na Lei Orgânica da Saúde. E aí foi criada a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que ela dizia assim: dispõe sobre as condições da promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondente. Esta lei institui o Sistema Único de Saúde, constituindo pelo conjunto de ações e serviços da saúde, prestações por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Então nós temos um contexto ao qual é trabalhado das três esferas: a esfera estadual, a esfera municipal, a esfera estadual e no nosso âmbito, num contexto geral, na esfera federal, dividido aqui em 5 contextos. O contexto A, ele diz da Lei 8.080 de 1990, que trata da organização e direção e gestão do SUS. Eu tenho um item B, que trata da definição da competência e das atribuições nas 3 esferas, que é as quais eu citei aqui: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, trazendo assim um meio financeiro para o aporte final, que é quem gere esses aportes financeiros, e podendo também ser resgatado aportes financeiros de outros meios. No item C, do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde. No item D, da política de recursos humanos, 27, Sistema Único de Saúde. E o item E, que é dos recursos financeiros, da gestão financeira e planejamento do orçamento. O que eu quero dizer com esses 5 itens? Que se esses 5 itens não tiverem autonomia e se casarem entre si, podendo fazer com que esta gestão venha a girar, logo os municípios podem vir a perder algumas situações de benefícios para que este trabalho venha a ser realizado. Gestores que não conseguem implementar este sistema ou fazer com que esse sistema viesse a girar, poderia ter uma definição de um trabalho mal feito. E olhando por esses lados, o próprio SUS, nos seus trabalhos que foram tendo convencionais, ano após ano, que todo ano tem um trabalho convencional, e de 2 em 2 anos e também de 4 em 4 anos, foi se delegando as maneiras. Hoje, para nós termos uma ideia, todo o trabalho do SUS
ele é feito por pessoas, em grande parte delas, pessoas capacitadas, concursadas e que levam um trabalho super afinco para conseguir gerir de todas as formas esse trabalho. Logo após isso, nós tivemos a Lei 8.142. Que lei foi essa? Essa lei foi no dia 28 de dezembro de 1990, que é a lei que dispõe sobre a participação da comunidade. Fizeram com que a comunidade viesse junto para a gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, e sobre as suas transparências intergovernamentais. Deste modo, os recursos financeiros da área da saúde, entre outras providências, também pôde trazer a instituição das conferências e os conselhos de saúde em esfera do governo. Hoje, até os municípios têm os seus conselhos de saúde, ao qual deveria sim dar uma fiscalização para dar um parâmetro de segurança para o SUS Brasil ao âmbito federal. E assim é se feito em alguns municípios. Tem conferências, para nós termos uma ideia, que reúne mais de 10 mil pessoas em alguns municípios do Brasil, fazendo o quê? Que essas conferências de saúde venham a ser uma relevância. Nós observamos nessa busca prática para uma relevância do SUS que tem cidades no Brasil que conseguem atrair a população para dentro dos conselhos municipais, sendo que tem cidades no Brasil que a população não participa. E essas cidades que a população não participa desses conselhos de saúde, faz com que a saúde fique jogada. Quando tem um órgão de conselho municipal em que a população vai para dentro dos conselhos para abranger e não deixa só os fiscais do conselho abranger, nós vemos que essa Constituição traz para dentro de si um trabalho que talvez a esfera federal não conseguisse fazer. Como eu citei aqui, cidades que conseguem atrair 10 mil pessoas para fazer com que o Sistema Único de Saúde venha a ser um sistema mais bem organizado, mais bem trabalhado e que eleve a um patamar de segurança em esfera nacional, que o que está sendo realizado lá na planta, no município, seja um trabalho bem feito. Ficou estabelecido na Conferência Nacional de Saúde, a CNS, que fosse realizada a cada 4 anos. Então, após este momento que partiu de anual, de 2 em 2 anos, ele partiu para um momento de 4 anos e hoje sempre é realizado de 4 em 4 anos com representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes, a formulação de políticas de saúde a níveis correspondentes. Isso é de salutar, por quê? Porque essa abrangência de 4 em 4 anos trouxe o quê? Um estudo de diversificação que viesse a tentar trazer de um modo geral, como eu disse aqui, a população para dentro desse sistema. Então, quando a população não vai para dentro do sistema, eu quero aqui citar 3 situações. Primeiro, ou há uma má comunicação dos gestores da saúde nos seus conselhos, que não leva a população lá para debater e querem só que debatam os fiscais daquele conselho, então não é levado. Nós vemos que aonde não tem participação da população, não estou dizendo participação popular, porque algumas pessoas, como eu frisei aqui, alguns fiscais podem dizer que a participação popular está neles porque eles são os conselheiros e ali estão para trazer essa participação popular. Mas quando nós não ouvimos o bairro e não levamos as pessoas do bairro lá para dentro, nós deixamos o entender que somente o fiscal tem direito à palavra. E aquelas reclamações que não chegam no conselho, não chegam por quê? Porque justo a população não está indo visitar o conselho. E um terceiro ponto que eu quero frisar aqui, como acadêmico do SUS, é que é tão difícil quando nós vemos que tem conselhos de saúde no nosso país, como eu vi em algumas reportagens, que a população não sabe nem o endereço desse Conselho Municipal de Saúde. Isso é muito intrigante para uma cidade ao qual
não consegue passar que o seu conselho de saúde ou, enfim, a sua esfera de representação, nem os próprios moradores sabem. E eu vou mais além dentro desse terceiro ponto. Não sabe nem quem são os representantes que estão ali para sendo esses fiscais desse órgão de saúde. Eu vou para a minha parte final dizendo que, desde as conferências municipais de saúde, passando para a Conferência Estadual de Saúde de cada estado, culminado em sua Conferência Nacional de Saúde, ficou citado que, em seu parágrafo 2º, a Lei 8.142, que é do ano de 1990, define o quê? O Conselho de Saúde em caráter permanente deliberativo. O órgão colegiado, composto de representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Aqui entra naquilo que eu acabei de falar. Quando o usuário, quando as pessoas dos bairros, quando as pessoas da comunidade não vão para dentro desses conselhos, algo causa estranheza. Ou não está sendo divulgado, ou nem sabem o endereço, e muitos não sabem nem quem são os representantes. Que nós possamos trabalhar dentro do que a lei nos traz para que fosse trabalhado. Que eles pudessem divulgar, que os nossos conselhos pudessem divulgar e fazer com que o nosso sistema único de saúde viesse a ter uma relevância muito maior, como teve agora, nesses dias da pandemia, sendo conhecido um sistema único de saúde só no momento de uma catástrofe, não porque eles não fazem, não porque o SUS não faz, mas talvez pelos gestores que não estão levando da maneira que teria que ser levado. Para entender a gestão do SUS 2011, a Conferência de Saúde e os seus conselhos de saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas no regimento próprio, aprovado aonde? No respectivo conselho. Então nós temos aqui o quê? Que cada conselho ele traz para si uma deliberação e aprova esse respectivo conselho, fazendo com que as pessoas que precisariam ser assistidas sejam assistidas por esse conselho. Eu trago aqui sobre a lei ainda 8.142 alguns pontos. Quais são esses, acadêmico? Esses pontos são da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, do repasse da forma regular e automática para os municípios, o Estado e o Distrito Federal, para o recebimento desses recursos. Os municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com o quê? Pontos básicos. No item 1, ele fala sobre o Fundo de Saúde. No item 2, sobre o Conselho de Saúde. No item 3, sobre o Plano de Saúde. E o item 4, relatório de gestão. No item 5, a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento que se dá. E a comissão da elaboração do plano de carreira, cargos e salários, no item 6. É muito bom frisar uma conclusão que eu trago neste momento, que mediante ao conteúdo exposto aqui por mim, nesta tarde, como acadêmico do curso do SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil ele foi elaborado para ser e atender. Esses dois pontos é um ponto-chave. Por quê? Porque na Constituição, quando se criou o SUS, não criou o SUS para uma mera relevação, ele criou para ser. Então o curso do SUS ele não é relevante para as pessoas que estão no cargo e não é irrelevante para aqueles que nem conhecem o SUS, mas ele foi criado para ser. Então o SUS ele é e para atender. Então o SUS não é aquilo que pensam dele. O SUS ele foi criado, além de um SUS que foi criado para ser, ele foi criado um SUS para atender. E ele pendura desde o ano de 1988 por bases que cada gestor dele se entendeu. E eu trago esta reflexão aqui neste momento para a minha banca que está me avaliando. Que o SUS ele foi criado para ser e para atender.
E realmente as necessidades da população brasileira se englobam nisso, em achar que o SUS ele ainda é, porque ele foi criado para ser. E o SUS ainda atende porque ele foi criado para atender. Este é o anseio da população brasileira e os demais que assim necessitam dela. Em 1988, quando foi promulgado a 8ª Constituição do Brasil, chamada Constituição Cidadã, foi um marco fundamental na redefinição das prioridades de políticas do Estado e da saúde pública. O SUS faz parte das ações definidas na Constituição, sendo como de relevância pública, sendo atribuído ao poder público a sua regulamentação e a fiscalização e o controle das ações do serviço de saúde. Conforme a Constituição Federal de 1988, o SUS é definido também pelo seu artigo 198. Muito obrigado, agradeço a banca de avaliação, agradeço a cada um dos componentes que está por trás, sempre me gerindo a trabalhar para que eu viesse terminar esse curso e terminar de uma maneira que eu louvo a Deus por ter me trazido até este momento, que se não fosse essas pessoas que me cercam, eu talvez hoje não teria vindo até o final deste curso. Então eu só tenho a agradecer e quero aqui agradecer ao nosso polo técnico, que está localizado na Fazendinha, em Curitiba, o polo credenciado pela Unifave. Agradecer ao Centro de Ensino Tecnológico do Paraná, que me deu essa oportunidade de fazer um curso superior complementar do SUS, para que eu pudesse seguir com o meu plano de carreira, que um dia ser médico. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao JNT News, que fez todo esse aparato para que eu conseguisse, no dia de hoje, terminar esse curso. Muito obrigado, SUS, muito obrigado a todos.